Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Santiago Arnieri. Eu venho aqui nesta quinta-feira, dia 15 de junho de 2023, pedir licença para trazer mais um momento diário com Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, fazer parte deste dia ao seu lado, trazendo este pão que vem te alimentar a cada manhã, a cada momento. Que eu peço a todos, meus irmãos, obrigado por nos ajudar, obrigado por estar conosco, obrigado por ouvir Deus e deixar Deus mudar a sua vida, a sua história. Eu queria pedir, meus irmãos, não esqueçam de deixar o seu like, tá? Tem sido muito importante para o canal. Não esqueça de compartilhar com outras pessoas para o maior número de vidas, de pessoas serem alcançadas e o nome do Senhor Jesus ser levado para trazer o alimento que essa pessoa precisa para permanecer aí forte a cada dia, em nome de Jesus, amém? E não esquece de se inscrever no canal, inscreve no canal ali, tá? Toca no sininho para vir chegar a mensagem para vocês, se inscreve no canal para vir a cada momento que aparecer um vídeo, tanto de manhã como à noite, você está participando e recebendo esse vídeo sobre a tua vida. Meus irmãos, temos um trabalho que é muito importante, que se chama Adote um Missionário, tá? Aqui no Momento Diário com Deus, a gente fala sobre esse trabalho missionário. É um trabalho que muitas vezes eu não posso ir, mas eu posso enviar quem vá. Eu posso enviar uma pessoa ir para um presídio, levar o evangelho, ir sobre uma casa de recuperação, pregar a palavra, ir sobre uma rua, resgatar almas para o reino de Deus, transformar vidas ali através da palavra do Senhor, ir sobre lugares que muitas vezes necessita que a palavra chegue, lugares que muitas vezes é difícil. É difícil quem leve o evangelho naquele lugar por causa da distância, dificuldade para chegar lá. Mas através desse trabalho, desta obra, Adote um Missionário, você estará enviando pessoas. Então gostaria de pedir aos irmãos, quem puder, a gente tem o Pix, vai estar no comentários o número do Pix. Quem precisar, manda lá na mensagem, no comentários também, faça seu pedido de oração, coloque ali que vamos estar juntos apresentando. Eu creio que vamos viver essa vitória em nome de Jesus e você vai testemunhar daquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. Amém? Então, este momento diário com Deus, no dia de hoje, vai falar sobre algo que muitas vezes nós vemos viver diariamente. Muitas vezes eu tenho até mesmo semanas, meses que eu não vou passar por isso, mas ele um dia chega sobre a minha vida. Um dia ele bate na minha porta, né? Então, ele bate, e como eu vou lidar com essa situação? Como eu vou lidar com esse momento? Então eu queria falar para os irmãos aqui que estão nesse momento, já abre seu coração para essa palavra, abre seu coração, prepara ele para aquilo que Deus quer falar no dia de hoje, prepara ele para este momento. Meus irmãos, muito obrigado a todos, aqueles que têm vindo comentar, agradeço a Deus por aqueles que têm vindo fazer parte desta obra missionária, tá? Adote um Missionário, que tem vindo contribuir, que tem sido um provedor na obra do Senhor. Então agradeço a todos, estamos juntos em oração, viu? Aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem colocado, que a gente tem vindo juntos guerrilhar, eu creio que vamos viver essa vitória juntos. Amém? Medite já nessa palavra que o Senhor vai falar contigo hoje. Abriu seu coração? Então vamos lá. A palavra de Deus hoje está em Jó. Isso, livro de Jó, capítulo 4, versículo 3. Amém? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmezas aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Aqui a palavra de Deus fala, né, no livro de Jó, capítulo 4, do versículo 3 ao 5, né? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam.
Você fortaleceu de joelhos vacilantes. Mas agora que você se vê nessa dificuldade, você desanima? Meus irmãos, você que está do outro lado, né? Que muitas vezes aconselhou tantas pessoas. Teve palavras em momentos difíceis, momentos de percas, momentos que essa pessoa ela precisava tanto de uma palavra, uma ajuda, e você tinha para a pessoa. E muitas vezes hoje você está ouvindo essa palavra, esse momento diário com Deus, e você não tem resposta para aquilo que você está passando. Para aquilo que está vindo na sua vida, você não tem resposta, né? Só que eu queria trazer nesse momento diário com Deus aqui, uma palavra qual vai falar. Saia desse desânimo. É hoje. É hoje que Deus está te chamando para sair desse desânimo. Esse desânimo que você tem passado, né? A palavra de Deus, ela fala ali, né? Esse sentimento a qual Jó ele vinha passar ali, era um sentimento que ele, muitas vezes, outras horas, ele tinha conselho para dar para todos. Trazer o alimento, fortalecimento para todos. Mas ele se deparando com aquela situação, ele não tinha para ele mesmo. Ele não tinha para ele. Né? Jó, meus irmãos, ele não está ouvindo de qualquer um. Essa parte que a gente está lendo da Bíblia, não é qualquer pessoa que está falando para Jó, é um amigo dele. É um amigo que ele chega para Jó e fala assim: Jó, quantas vezes você aconselhou a gente? Você teve palavras amigas, nos ajudou. E hoje, Jó, você não consegue achar uma palavra para aquilo que você está passando. Meus irmãos, a gente conhece, né, bastante sobre Jó. Que ele veio perder tudo. Que ele veio se encontrar numa dificuldade a qual ele perdeu tudo que ele tinha. Ele chegou ali a olhar, não ter mais nada. E ainda o amigo dele que se chamava Elifaz, ele chega para ele e fala isso: Jó, e agora, cara? E agora? Você que sempre teve palavra para todo mundo, você sempre que aconselhou, você conseguiu encontrar uma palavra para aquilo que você está passando? Deus está falando. Muitas vezes você é uma pessoa que aconselha, ajuda, tem palavra para muitas pessoas, só que você não está conseguindo encontrar a palavra para a sua própria vida. Você não está conseguindo encontrar a palavra para vir achar essa situação que você tem passado. E fica difícil, né? Depois de você perder tudo, a pessoa chegar para você e falar: cara, por que disso? Você que aconselha todo mundo, você que é uma pessoa sábia, que ajuda. Agora me explica o porquê da sua situação. O porquê que está acontecendo isso? Por que Deus permitiu isso? E a palavra de Deus fala que Jó tinha um coração reto perante Deus, né? Daí fica mais difícil, porque não era uma pessoa rebelde, uma pessoa que vacilava com Deus, que pecava com Deus, não. Era uma pessoa reta, justa diante de Deus. Ele aconselhava a todos. Ele pensava: nossa, muitos passaram por mim, eles eram errados, pecadores, falhos, mas eu sou um servo fiel. Será que o desânimo não chega mais forte? Será que o desânimo não bate mais forte nessa hora? De você ver que você está indo certo e as coisas estão indo cada dia pior sobre a tua vida? Só que eu quero te falar uma coisa: tem palavras na nossa vida que a gente já tem preparado. Quando alguém chega, é fácil eu ir e falar com alguém. É fácil eu trazer aquela palavra, ajudar, aconselhar. Como um pastor, trazer aquele momento ali de ajudar aquela pessoa. Você, muitas vezes, é uma pessoa que tem um coração tão bondoso, que já tem as palavras a qual aquela pessoa chega e você traz um conforto, uma palavra que aquela pessoa sai animada, sai feliz. Mas quando é para nós, quando é do outro lado, quando é com a gente, muitas vezes ela rouba a nossa fé. O desânimo chega, ele arranca, ele rouba a fé de nós. E a gente fica sem palavra para nós mesmos. A gente fica sem palavras
para a gente. E a gente não consegue ter o que falar para nós. A gente consegue servir os outros, mas não consegue servir com uma palavra para dentro de nós. Quantas vezes isso acontece, meus irmãos? Quantas vezes isso vem acontecer com a gente? Eu tenho aconselhado pessoas, mas eu não acho palavra para vir me aconselhar. Eu consigo aconselhar pessoas que chegam com notícias tristes, eu consigo aconselhar até mesmo no momento de perca, mas quando vem para mim, o desânimo bate, a minha fé diminui e eu não consigo trazer um conselho para mim mesmo. Jó estava passando por isso. Jó teve percas que a gente muitas vezes não aguentaria, eu e você não conseguiria aguentar. Eu creio que a gente não iria suportar. Então, se a gente for ler a história de Jó, para você ver, e você vê que ainda está bem o que você está passando perto dele. Ainda nada do que você tem passado se compara com aquilo que Jó veio comparar. Mesmo que o desânimo tenha chegado por alguma situação, mas jamais será comparado com aquilo que Jó veio acontecer. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os animais, ele perdeu toda a riqueza que ele tinha, ele perdeu todo o patrimônio dele, restou somente a esposa ao lado dele. Irmãos, ainda veio uma doença sobre ele. Então imagina a cabeça deste homem, imagina o pensamento dele. Não tinha, né? Você olha nessa hora e fala assim, é difícil, não tinha como eu não desanimar. Não tinha. Ele perdeu tudo, mas ele não blasfemou contra Deus. Você tem blasfemado contra Deus? Você muitas vezes não tem passado 10% do que Jó passou. Pastor, eu estou passando quase a metade do que ele passou. Mas você tem blasfemado contra Deus? Jó não blasfemou contra Deus. Jó blasfemou contra a própria vida dele. Contra a vida dele ele blasfemou. Ele pediu para Deus ali, se fosse possível, tirar esse sofrimento através de tirar a vida dele. Ele desejou morrer, porque havia muita dor. Muitas vezes você tem desejado isso, porque você desanimou num profundo e você só enxerga muita dor dentro de você. Você não consegue mais vencer, você não consegue enxergar que você vai sair disso. Nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre a restituição de Jó, que veio uma grande restituição sobre ele. Só que, meus irmãos, a gente conhece a palavra, sabe? Jó foi restituído 2 vezes mais sobre tudo aquilo que foi tirado dele. Mas até acontecer isso, Jó teve que suportar. Jó, ele teve que suportar até vir acontecer isso. Meu irmão, Deus está falando, vai vir o tempo da restituição, mas você tem que suportar. Hoje você se depara com o tempo da perca, mas vai vir o tempo da restituição. Só que se você não suportar agora, desanimar, você não vai viver ele. Porque o desânimo, ele é um sentimento que nos aprisiona, rouba a nossa fé, tira o brilho dos nossos olhos, o brilho da nossa face. Faz a gente não confiar em nós mesmos. Muitas vezes seu desânimo está fazendo isso com você. Tirou o brilho de você, tirou o brilho dos seus olhos. Não faz mais você confiar em você mesmo. Tirou, roubou a sua fé. E você não consegue mais se ver fora desse desânimo. Você só se enxerga dentro dele. Você só se enxerga com percas. Você não consegue visualizar outra situação, a não ser essa situação que veio te desanimar e colocar que você não vai sair dela. Mas eu tenho algo para te falar. A mesma maneira que Jó foi restituído, Deus ele quer te restituir no dia de hoje. Deus está falando, saia desse desânimo. Saia desse desânimo.
Só que Deus fala para você, meu amigo, minha amiga do outro lado: deserto não é lugar para você vir morar. Deserto é lugar que você vai passar. É lugar de passagem. É lugar que somente você vai passar. O vale não é lugar que você vai morar. Não é lugar que a gente constrói, mora e fica ali. O vale é lugar que a gente vai passar, é lugar de passagem. Sabe o que o Senhor está falando? Esse desânimo não é para você trazer ele para a tua vida e você viver ele o resto da tua vida, não. Esse desânimo é como um deserto, como um vale que vem sobre as nossas vidas, que vem sobre o nosso caminho, mas não é para ele conviver dentro de nós o resto da nossa vida, não. O Senhor está falando: peraí, esse desânimo ele é uma passagem que ele vem sobre nós, mas ele vai embora. Ele vai embora, porque ele indo embora, o deserto foi, o vale foi, e agora chega a restituição. Agora chega o que Deus vai trazer 2 vezes maior do que aquilo que eu perdi. Eu queria orar por você nesta manhã. Esta manhã de quinta-feira ela tem que vir voltar a florar. Tem que voltar a dar flores lindas, voltar a trazer alegria, voltar a trazer paz sobre você, voltar a ter um sorriso, voltar a ter a vontade de viver, voltar de olhar e falar assim: peraí, eu não vou desistir. Eu desanimei por um momento, mas eu não vou desistir do que Deus tem para mim, porque o tempo de restituição será maior do que o meu tempo de perca. Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço neste momento, Senhor, onde esta palavra foi ministrada sobre o desânimo. O desânimo, ele bate muitas vezes na nossa porta, Pai. E assim, Senhor, tem um filho, uma filha ouvindo esta palavra do outro lado, a qual o Senhor, como Pai, está olhando aquele que está desanimado, aquele que está cabisbaixo, aquele que não confia, que não tem mais esperança, Senhor. Mas o Senhor é aquele, Senhor, que levanta neste dia esta pessoa a ouvir esta palavra e ver que o Senhor tem prestado, notado e vindo, Pai, a cada momento de encontro sobre eles, mesmo que eles estão se encontrando neste desânimo, e muitas vezes eles olham e falam assim: peraí, este desânimo me levou ao vale, me levou ao deserto, mas o Senhor fala, Pai, o Senhor fala que ali onde levou não é para eles continuarem, ali foi apenas uma passagem sobre a vida deles, a qual eles não vão continuar, mas vão sair daquele lugar para viver o tempo de restituição sobre a vida deles. Senhor, levanta esse que estava cabisbaixo, faz essa pessoa retomar a confiança, faz essa pessoa retomar ali o amor, faz essa pessoa retomar a vontade de crescer, de vencer, de ter uma vitória sobre a vida deles. Aquele que queria estudar e parou, que ele venha voltar a estudar, aquele que muitas vezes se formou, mas não conseguiu um estágio, não conseguiu trabalhar na área, que ele volte a procurar, que ele volte a correr atrás, aquele que tinha sonhos de crescer, Senhor, ministerialmente, crescer na presença e hoje não consegue buscar mais, que ele tenha sede, que ele volte ao primeiro amor, que ele volte a buscar, que ele volte a ser aquela pessoa temente a Deus. Senhor, eu te peço, Pai, restitui aquilo que o teu filho está clamando do outro lado, pensando que este momento, muitas vezes ele não consegue falar, mas as lágrimas descem, Senhor. Pai, que através dessas lágrimas venham ser palavras, a qual esteja subindo ao Senhor, Pai, e descendo com teu poder, com as tuas mãos como providência. Eu te peço no dia de hoje, Senhor, a mesma restituição que veio sobre a vida de Jó, que venha, Senhor, eu profetizo na vida do teu filho e da tua filha que está recebendo esta palavra nesta manhã, que esta quinta-feira seja um tempo novo de Deus. Tudo que ele passou foi uma passagem, porque hoje ele passou já. Hoje se inicia um tempo novo, o tempo da restituição sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Receba esta palavra. O deserto não é para você morar. O vale não é para você morar. Foi uma passagem. Agora chegou a restituição. Receba um abraço do Espírito Santo. Um abraço meu do pastor Santiago aqui.
e que todos tenham uma quinta-feira abençoada, repleta da presença do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus amado, querido, eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo não estejam somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz e uma ótima quinta-feira, em nome de Jesus. Um abração e um beijão a todos.